Fica a mão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Palmas para As Jesus. palmas para o Senhor, aleluia, pela vida desse homem de Deus. É que está bonito hoje, né? Aleluia. Até para nós dois cantar uma dupla, uma música. Bate uma foto aí, nossa, irmãos. Cadê Isabela? Você só clicar aí na bolinha. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Coloque de pé, estende suas mãos aqui na frente, em nome de Jesus. Gideão foi escolhido hoje por Deus para trazer uma palavra aos nossos corações. Glória a Deus. Né? Eu não vou falar muito, não, porque já é uma bênção de Deus nas nossas vidas. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite, Pai, de Santa Ceia, nós te rendemos graças e te agradecemos muito, Pai, pela vida do nosso querido e amado Gideão. Que o Senhor Deus continue abençoando em tudo aquilo que Ele faz. Abençoa a casa dele, abençoa a esposa, a filha, abençoa toda a parentela, Senhor, dele. E faça dele cada dia mais, ó Pai, um homem de Deus nessa terra, um homem exemplar, um obreiro, ó Pai, a qual não tem nada de que se envergonhar. E eu te louvo, Senhor, e creio no nome de Jesus. Amém. Que a palavra que Ele vai trazer nessa noite falará no mais profundo dos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Deixa Deus te usar, eu vou confundir. A paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia em Mateus 26. Aleluia. Glória a Deus. Mateus capítulo 26, Glória a Deus. a partir do verso 36. Aleluia. Ai, glória a Deus. Irmãos, vamos estar fazendo oração nesta noite. Quando eu estiver orando, você fecha seus olhos. E assim que eu fizer a oração, pode se sentar nesta noite, porque nós vamos correr um texto aqui. Não vai ser um texto de entrada e depois se entra, não. Vai ser um texto que a gente vai estar correndo sobre ele, amém? Senhor, meu Deus, nesta noite, eu quero te pedir perdão de todos os pecados, cometidos consciente e conscientemente. Ó Pai, mais uma vez, como de costume, como foi me ensinado, eu entrego a minha vida nas tuas mãos nesta noite. Ó Pai, que eu venha ser usado pelo Senhor, não por mim, não pela minha carne, aleluia, não pela minha sabedoria, que parece que eu tenho, às vezes não, porque a sabedoria que eu tenho vem do Senhor. Então faça, Pai, que o teu nome venha ser glorificado através da minha vida nesta noite. Fala com cada um que aqui está, aquele que veio com sede de ouvir a tua palavra, vem sair transbordando, aquele que veio com fome de palavra, vem receber o pão do céu nesta noite através da mensagem. Ó Pai, que eu diminua e o Senhor cresça, e o que eu não souber falar, fala através de mim, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Pode se sentar, irmãos. Glória a Deus. O tema desta noite é a mensagem da cruz. O que é a mensagem da cruz para mim e para você? Nós sabemos que é uma noite de Santa Ceia, mas o que é uma Santa Ceia? O que é a mensagem da cruz traz para nós? E nós vemos aqui no capítulo 26 de Mateus, no verso 36, quando Jesus está ali no Getsemane. No início de tudo, nós vemos Jesus ali no Getsemane. No verso 39, aleluia. Indo um pouco mais adiante, prostrou sobre o seu rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus subiu ali no monte para orar com os seus discípulos. E em determinado momento ele falou para os discípulos: vão comigo, eu vou me retirar para lá, e vocês ficam aqui vigiando e orando. E Jesus, ele era Deus, mas ele se fez carne, ele se transformou, ele veio do céu como carne para passar as coisas que nós passamos, para sentir a pele. E como carne ele falou: Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice, porque ele sabia que era pesado. Até porque uma pessoa, vamos dar um exemplo de uma pessoa americana, de outros países, que quando vai passar por uma condenação de cadeira elétrica e tal,
ela sabe muito bem o que é uma aflição de saber que vai ser condenada à morte. Então Jesus é como se fosse esse exemplo. Jesus sabia que ele ia sentir dor, chicote, ele sentir dor não só externamente, mas dentro dele mesmo, espiritualmente, emocionalmente, hemorragias internas, tantas coisas que Jesus sofreu que a gente pensa que é só no superficial, que a gente assiste a paixão de Cristo, depois deixa de lado, esquece, mas se a gente for olhar profundamente, que os médicos falam que Jesus sofreu, e ele sentia ali no seu espírito que ele teria que passar. Ele falou: então Deus, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres, seja feita a tua vontade. Depois que ele voltou, ele encontrou os discípulos dormindo e disse para eles: vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Em seguida, no verso 41, ele diz: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas verdadeiramente a carne é fraca. Ele retirou outra vez para orar e disse: meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça a sua tua vontade. Ele voltou para orar e mais uma vez angustiado começou a dizer: Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, amém, mas que assim seja. É como se ele estivesse pedindo a Deus mais forças, mais coragem para ir, porque ele sabia o que era carregar uma cruz pela nação. Ele já sentia, assim como ele sabe do futuro, ele já sabia as dores que ele ia ter que enfrentar, ele já estava sentindo na pele. E mais uma vez, quando ele volta, no verso 46, quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente, orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Aqui, o primeiro tópico que eu quero destacar é o ensinamento da mensagem da cruz. É que primeiro Deus sabia o que ele tinha que passar, mas ele não queria que fosse feita a vontade dele, mas a vontade de Deus. Jesus na terra, como eu sempre falo aqui, através das pregações, ele quer ensinar, através da vida dele na terra, o que nós temos que ser diante de Deus. E no primeiro ensinamento da mensagem da cruz, que eu estava ali falando com Deus, Deus foi trazendo um entendimento, é que ele queria que seja feita a vontade de Deus. É o que nós temos que ser na terra. Primeiro, para sermos discípulos, nós temos que entender que tem que ser feito a vontade de Deus na nossa. Se a nossa vontade prevalecer, não vai adiantar nada. Nós vamos andar para cá e para lá, e vamos nadar e morrer na praia. As ondas vão arrastar para cá e para cá, e nós vamos parar no mesmo lugar. Nós temos que viver a vontade de Deus, por mais que seja difícil. Aleluia, glória a Deus. O segundo tópico que eu destaquei, que Jesus disse aos discípulos: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus ele estava pedindo que os discípulos permanecessem acordados e orassem para não cair em tentação. No entanto, os discípulos continuaram dormindo, o que demonstrou que a carne é fraca. Aleluias. A história de Jesus e os discípulos do jardim do Getsemane mostra a importância da oração. Quando fazemos oração uma prioridade, Deus nos fortalece no Espírito, permitindo-nos superar as limitações da carne. Jesus trouxe os discípulos ali ao monte e ele já sabia que eles iam dormir, porque ele conhece o presente, o passado e o futuro. Mas ele trouxe esse exemplo ali, até para estar escrito nas Escrituras, para a gente entender como que a nossa carne é fraca. Se nós estivermos muito cansados, nós vamos estar propícios a dormir. Se nós estivermos com a nossa carne muito alimentada pelo pecado, nós vamos estar propícios a cair. É um exemplo que a gente tem que ver como que a carne é fraca. Jesus falou para eles vigiarem e orar. Todas as 3 vezes que ele voltou, eles estavam dormindo, porque a carne é fraca, eles estavam cansados. Mas quando a gente está cansado, a gente tem que se esforçar e orar, porque o inimigo às vezes ele coloca até soma a mais na gente, para que nós não venhamos orar e falar: a gente não vou orar essa madrugada não, porque eu estou cansado. Aleluia. Verdade. E tem sido dias cansativos, né, amor? Tantas coisas que a gente está resolvendo dentro de casa e está tendo muito sono, muito cansaço, cheio de serviço cansado, e eu a correria, pegar 4 anos para ir, 4 anos para voltar. Mas hoje eu pude ver o quanto como uma oração, assim, mas uma oração que a gente se derrama, não uma oração rápida, faz a diferença na nossa vida. Eu estava ali
na casa da minha mãe, eu dormi lá essa noite. E quando eu acordei, eu peguei mais uma vez para estudar de madrugada e não consegui estudar, pastor. A minha esposa sabe como que eu tenho estado cansado. Eu dormi, minha mãe viu que eu dormi o celular na mão, a Bíblia na cama. Ela pegou e disse que me falou, me acordou para apagar a luz e dormir. Só que eu nem vi, ela falou que eu fiz isso, mas eu nem lembro, estou cansado que eu estava. E de manhã quando eu acordei instalado, assustado, era 7h30, eu falei, nossa, eu tenho que estudar. E fiquei estudando ali até meio-dia, pedindo Deus direção, e orando. E minha mãe, para a graça de Deus, ela saiu, ela foi fazer uma compra, depois saiu e eu fiquei a manhã toda sozinho em casa. Aí que foi bom. Eu fui lá no quarto da minha irmã, ajoelhei no chão. Antes de eu ajoelhar, quando eu entrei no quarto, eu comecei a sentir um peso espiritual. Porque o peso dessa palavra não é fácil. É uma palavra de cruz, uma palavra que fala sobre o que Deus fez por nós na terra. Aleluia. O inimigo não fica satisfeito que Deus está fazendo a obra. Eu entrei naquele quarto e comecei a sentir um peso, comecei a repreender, pedindo Deus de Deus, a presença de Deus desceu no quarto de uma forma, pastor Luizinho, que eu não consigo entender. A presença de Deus desceu no quarto como se fosse, como lá no primeiro amor, quando eu aceitei Jesus. E eu não pude me deter. Eu fiz igual aquele dia que você fez lá no altar daquela igreja, pastor. Eu deitei no chão com a cara no pó e comecei a pedir Deus misericórdia pela minha vida. Eu comecei a pedir a Deus misericórdia para Ele não me consumir com o poder dele, porque o poder dele é muito forte. Se a gente não estiver preparado, a gente não consegue suportar. E eu senti o poder dele correndo no meu sangue, e aquele poder tão tremendo que eu não conseguia nem me levantar, só chorar e falar: Deus, eu sou tão falho, eu sou tão dependente do Senhor. Quem sou eu, Pai? O Senhor chamou para estar pregando nessa noite, mas o Senhor sabe quanto que eu fico às vezes nervoso, às vezes eu gaguejo aqui em cima do altar, porque é muito temor. Não é fácil trazer a palavra do Senhor, é gostoso, é muito gostoso, mas não é fácil. Porque na hora que a gente recebe o convite, o inimigo começa a soltar, mas você é tão falho, você xingou aquele dia, você estressou aquele dia, você é tão falho, você está querendo trazer a palavra. Que as pessoas acham que a gente está bem vestido aqui, o paletó que a gente, nossa, hoje está cheio, não são, como é que está, não? Quem sabe como é que a gente está por trás? Não é as vestes, não, é a busca. E Deus mais uma vez pode me mostrar o quanto que eu estou necessitando de voltar a buscar mais tempo. Mesmo que eu esteja cansado, eu vou lá, oro, dobro o joelho, continuo agora, eu continuo orando. A gente tem que fazer assim. É passar por cima dos obstáculos, continuar. Não podemos inventar desculpas. Ah, eu vou orar hoje porque eu estou cansado. Ah, eu vou no culto hoje porque está chovendo. Ah, eu vou no culto hoje porque está calor. Eu vou no culto hoje porque está frio. Gente, é tantas desculpas. Jesus não teve a desculpa quando ele desceu naquele madeiro. Ele estava de pendurar com os braços abertos. Eu vi ali vários relatos dos caras falando, as pessoas falando no YouTube, médicos falando que quando Jesus estava de pendurado, o braço dele pesava, dava cãibra na área peitoral, dava cãibra nos braços e na perna, hemorragia fora, interna, sangue caindo pelo corpo, como ele já sabe, mas também estava sangrando por dentro. E ele tentava respirar, e os pulmões enchiam de ar, e não conseguia soltar por causa do peso do corpo. Ele, por tudo aquilo que ele estava passando, ele poderia falar: Deus, eu não quero mais passar por isso. Mas ele não, ele continuou até o fim. Ele foi até o fim porque ele sabia que tinha pecadores como eu e você que precisavam ser salvos. Tem gente que engana, também está trabalhando na igreja e acha que não é mais pecador, que pecador é aquele que está bebendo, cheirando, fumando. Mas você continua sendo pecador. E todo dia você tem que continuar pedindo: Deus, se o Senhor quer que eu mude, eu vou continuar repetindo isso toda vez que eu sou pecador. Porque nós somos pecadores e todo dia nós temos que pedir a Deus direção. Essa noite nós estamos errando com os nossos cônjuges, errando com os nossos filhos, errando no serviço, errando com Deus em todas as áreas. Nós temos que saber onde nós temos que melhorar, porque o Evangelho não é só bênção. O Evangelho é uma estruturação perante o Senhor para morar com Ele no céu. Porque você quando você pensa que você já está pronto, não. Porque sempre tem uma mancha para tirar da sua roupa. E não é o vênis que tira a mancha da sua roupa, é o sangue do Cordeiro. Ele amar todo dia, ele já foi derramado. Você tem que amar todo dia para se alimentar do pão e da água de Jesus. No terceiro tópico, nós vemos que Jesus, ele passou por tantas coisas. Primeiro, ele não tinha ninguém para andar com ele do lado, porque todo mundo falhava. Pedro negou, Judas o traiu, chamou os discípulos que moraram no monte, nem orar com eles conseguiam, nem orar com Jesus eles conseguiam, nem vigiar.
Ele estava ali eu imagino que eles estavam sentados, cochilando. Por que ele se levantou? Não, vamos estar com o Senhor, vou orar por nós um pouco mais. As 3 vezes que Jesus voltou, eles estavam cochilando. A carne é fraca. Mas Jesus nos ensina através desse exemplo que nós temos que lutar contra a nossa carne. Se é o sono, levanta. Se a sentação foge que está te tentando. Aleluia. Aleluias. Glória a Deus. A traição de Judas, no verso de Mateus 26, no verso 48 ao 50, nos ensina que nem todos os que estão no meio dos discípulos são discípulos. Nem todos os que dizem ser crentes evangélicos, cristãos, o que for que seja que sai da nossa boca, da boca das pessoas, o são. Nem todos estão com as mesmas intenções e interesses nas igrejas espirituais. Tem gente que está na igreja com interesse espiritual, pastor Lúcio, mas tem gente que está na igreja só com interesse de bênçãos, só com interesse de prosperidade. Quantos tempos estão cheios aí? Por que você acha que esse tempo aqui está vazio? Porque aqui prega a palavra, aqui prega arrependimento, aqui prega contra o pecado, porque é isso que Jesus manda nós fazermos. Você entra nas igrejas que são com o tempo cheio falando, você vai passar pelas lutas, vai alcançar a vitória. É isso aqui, é como os exemplos da vida. Davi matou Golias, mostra o exemplo de tantos e tantos exemplos que são exemplos poderosos, mas esquecem de falar do arrependimento. Porque muitas igrejas aí, você pegar pastores de surpresa, quando ele vir sobre as nuvens e vai cobrar, cadê a palavra que eu mandei você pregar? Aí eu preguei, as pessoas estavam ouvindo, a igreja estava cheia, mas e a palavra de arrependimento? Porque tinha gente ouvindo a palavra de vitória, de prosperidade, mas precisava de se arrepender, precisava de liberar o perdão, precisava de largar o pecado no oculto, porque Deus vai chegar diante de pastores e vai falar, cadê a visão espiritual que era para ter aberto em você? Porque o meu já foi derramado, mas a visão estava fechada por falta de, aleluia, de visão da pessoa mesmo. O próprio pastor estava preocupado com a igreja cheia com dízimo com oferta, mas estava esquecendo de preocupar em pregar a palavra. Quantas pessoas que estão sentadas no banco com uma aparência no paletó, uma saiona, no vestidão, mas estão com pecado de estimação dentro de casa. E se o pastor daquelas igrejas pregasse, às vezes elas se arrependeriam, mas elas não vão receber o alimento certo. Recebem só o arroz e o feijão que está em falta. Ou então recebe o arroz e o feijão espiritual, mas esquece da carne. Esquece do vegetal, como o senhor gosta de comer. Eu vou colocar o exemplo da barra como vegetal, porque quase ninguém gosta de comer vegetal. E é o vegetal que traz o nutriente. É assim a palavra do Senhor. As pessoas estão pegando arroz, o feijão e a carne, a batatinha frita que todo mundo gosta, a picanha, a alcatra, mas estão esquecendo de pregar a cenoura, a beterraba, que dá sustância, estão esquecendo de pregar o tomate, Jesus não está satisfeito nada com isso. Jesus ele passou ali por os discípulos que não oravam com ele, passou pela traição de Judas. Jesus estava angustiado por tudo que teria que enfrentar. Não tinha um para enfrentar com ele o que ele teria que passar, ninguém para orar e vigiar com ele. Ainda por cima ele foi traído. E logo depois ele mostra ali como os seus soldados ferem a orelha daquele soldado do exército inimigo. Ele mostra para ele que não precisava que ninguém o defendesse. Aleluias. Ali no verso 53, ele diz para o soldado: guarda a espada. Verso 52 em diante: guarda a espada, pois todos que empunham a espada pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Ele falando para os seus discípulos: se eu pedisse a meu pai, ele poderia mandar aqui agora 12 legiões de anjos. Imagina que milhares de anjos decepando todo aquele exército inimigo. Mas no verso seguinte ele diz: como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma? Ele estava mostrando que os meus discípulos estavam sabendo, não estavam entendendo. Ele sempre estava dizendo para os discípulos: eu vou ter que morrer para que eu venha ressuscitar e vocês sejam salvos. Mas os discípulos não entendiam, eles falavam: não, Senhor, o Senhor vai morrer, nós não vamos deixar, dentro da conjuntura, nós não vamos deixar, não, tal. E quando os soldados prenderam Jesus, aquele soldado cortou a orelha do outro, querendo defender Jesus. Jesus vai pela mesma hora restaurar a orelha do outro soldado do exército inimigo, porque o inimigo não era eles estavam cegos, era um propósito. Aleluia.
Mas Jesus, nós vemos que diante de tudo que Ele passou, Ele nos ensina mais um dogma, o silêncio. Porque às vezes quando nós somos afrontados, às vezes quando alguém vem discutir com a gente, quando alguém vem brigar com a gente, a muitos de nós, a primeira coisa que nós vamos falar, você não sabe o que eu sou, você não sabe de quem eu sou filho, você não sabe com o que você está mexendo, você não me conhece para você mexer comigo. A nossa carne fala isso, nós queremos falar, aquele cara está querendo me derrubar, aquela menina está querendo me derrubar, eu vou mostrar para ela o que eu sou, você não sabe com o que você está mexendo, porque você não sabe o que é meus parentes, você não sabe de quem eu sou filho, como aquele cara do juiz, você não sabe o que eu sou primo, eu sou filho do fulano de tal, isso aqui, Deus não quer saber disso não. Aleluia. Deus quer que nós tenhamos humildade. Porque tem gente que olha assim, ó, eu não coloco o meu nome, eu não jogo para as pessoas mais novas, como diz aquela mulher. Ou agora eu coloco o meu nome na oração, eu coloco as pessoas no meu joelho. Não dá para você estar fazendo oração contrária. Porque nós temos que pedir a misericórdia. Jesus ensina para os discípulos que eles têm que entender o propósito. E Ele nos ensina o silêncio. O silêncio. Quando ele foi o servo do sacerdote, e todos os servos estavam procurando um depoimento falso contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte, mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Nós vimos ali muitas pessoas tentando fazer um falso testemunho contra Jesus, para prendê-lo. Já tinham prendido, mas estavam tentando acusá-lo para jogá-lo à morte. Mas nada achavam porque ele não tinha pecado. Finalmente se apresentaram as testemunhas e repetiram a frase que ele disse: este homem disse, sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: você não vai responder a acusação que esses se fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. Ele podia ter falado: eu sou Deus, eu tenho poder sobre a terra, mas ele permaneceu em silêncio. Muitas vezes nós não temos que falar, nós só temos que nos calar e deixar que Deus vai agir. Porque se nós agimos com as nossas mãos diante de algumas afrontas, Deus não age. Mas quando nós deixamos a mão de Deus, calamos, saindo até como errado diante da visão da pessoa, às vezes nós estamos certos, mas nós saímos como errado. Nós silenciamos e Deus vai lá e age. Deus vai lá e pega aquele que está nos perseguindo. Eu sou um exemplo vivo disso. Tantas pessoas que me perseguiram na empresa que eu trabalho, durante os 6 anos que eu trabalho, eu comentei com a minha esposa. Eu às vezes tinha vontade de socar a cara de mim, porque eu sou ser humano. Mas eu falava: Deus, não me deixe sair da bênção. Eu estava tanto no óleo naquela época, e tantas pessoas me perseguiam, pastor. Eu falava: Deus, não me deixe sair da bênção. E um por um eu ia sair do serviço, mandava embora por nada, por coisa boa, a pessoa dava embora, Deus tirou todos os meus caminhos. Então eu posso dizer isso com bastante prioridade. Aleluia. Tantas acusações, e no meio de tantas acusações, o sumo sacerdote disse: exijo que você jure pelo Deus vivo, se você é o Cristo, Filho de Deus, diga-nos. E Jesus responde: tu mesmo o dissestes. Mas digo a todos vós: chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: blasfemou, porque precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia, o que acham? É réu de morte, declarou o sumo sacerdote. Aquele que era direcionado a levar as pessoas a Deus, porque antigamente tinha o véu, as pessoas não podiam orar, nós não podíamos orar, bater o joelho no chão no nosso quarto e orar, porque nós éramos vistos como pecadores, imundos. Precisava de um sumo sacerdote, precisava de um sacerdote para buscar a Deus por nós. Eles se separavam e uma vez por ano entravam no templo, no Santo dos Santos, e buscavam trazer a revelação de Deus para o povo, entregavam as petições do povo para Deus. E os sumos sacerdotes, sem saber, eles estavam cometendo o erro gravíssimo. Eles estavam condenando o rei dos reis, Senhor dos senhores, dizendo: ele é réu de morte. Responderam eles. Então alguns cuspiram no rosto e deram murros, outros lhe deram tapas. Eu nunca tinha prestado atenção neste versículo na Bíblia, quando fala sobre a morte de Jesus. Eu nunca vi
que eu me lembro, alguém falando que Jesus tomou murros e tapas, cuspindo na cara de Jesus. Eu já tinha ouvido falar, mas até murros e tapas, imagina, presbítero. Aquela cena, o soco daqui, o tapa de lá. Jesus, se ele quisesse, como Deus, ele poderia mandar fogo e consumir todo mundo, mas ele resistiu por mim, por você. Quem tirou a vida tomando um tapa na cara, imagina o murro. Nós não aguentamos, nós saímos de si. Sempre que Deus fala que bater na nossa face e a outra, mas nós, como seres humanos, não conseguimos fazer isso. Diziam para ele: profetize-nos, Cristo. Quem foi que te bateu? Eles batiam em Jesus e queriam que ele revelasse quem bateu neles. Eles estavam zombando. Aí depois nós vemos que Pedro nega Jesus. Como ele já tinha dito antes, que antes que o galo cantasse, ele negaria ele 3 vezes. E as pessoas diziam, quando Pedro estava sentado no pátio, uma criada aproximou dele e disse: você também estava com Jesus o Galileu. Mas ele viu que os soldados tinham pedido Jesus, começou a ficar com medo. Falou: nossa, fala que eu estava com ele. E ele a gente pode imaginar ele falando assim: nossa, fala que eu estava com ele, você queria me prender também, você queria me soltar? Não, eu não estava com ele não. Ele começou a dizer: não sei o que você está dizendo. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada viu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus o Nazareno. E ele, jurando, negou outra vez: não conheço esse homem. Ele andou lado a lado com Jesus, estava falando que não conhecia. Pouco tempo depois, os que estavam ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar: não conheço este homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Aí ele chorou amargamente. Pedro dizia: Senhor, eu te amo. E Jesus falava para ele: não, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E ele disse: não, eu não vou negar, não, eu te amo. Mas Jesus queria mostrar o quão falho nós somos. Às vezes Pedro estava se achando perfeito, às vezes Pedro estava se sentindo, porque eu estava do lado de Jesus, estava sentindo a unção e estava: ó, eu estou com ele, eu estou com ele. Aí Jesus virou para ele: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Sabe o que é isso? É Jesus mostrando quanto nós somos falhos. Às vezes nós estamos aqui, ó, eu estou na presença de Deus, eu estou em pé. O outro está caído, mas eu estou em pé. Se sentindo porque está aqui, mas a palavra de Deus diz: aquele que está de pé, lute para que não caia. E mostra aqui, através do exemplo de Pedro, que ele negou Jesus 3 vezes. Porque isso mostra que ele teve medo diante daquelas acusações contra Jesus, diante da prisão de Jesus. Ele teve medo. Não fale nós somos. E depois nós vemos ali o suicídio de Judas. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, o levaram entre a Pilatos, o governador. Quando Judas, o que havia traído ele, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu ao chefe dos sacerdotes, aos líderes religiosos, as 30 moedas de prata e disse: peguei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: o que nos importa, a responsabilidade é sua. Eles nos induziram a pecar. É sempre assim: as pessoas nos induzem a pecar, mas quando o carro aperta, quando o cinturão aperta, quando o medo, quando o remorso bate na gente, as pessoas dizem: o problema é seu. Quem mandou você pegar? Quem mandou você fazer? Como eles dizem: o que nos importa, a responsabilidade é sua. Eles estavam mostrando arrependimento, mas as pessoas não estão preocupadas com o nosso arrependimento, não. Ele estava arrependido. Ele poderia ter sido salvo, mas ele estava tão atribulado que ele vendeu Jesus por moedas de prata. Ele demônio falando de cá, demônio falando de lá, e o demônio do suicídio falou mais forte. Ele tirou a própria vida. Ele poderia ter tempo de se arrepender e ser salvo. Quem disse que Judas não poderia ser salvo? Mas ele ficou tão surtado porque ele ficou com as coisas de Deus. E é isso que acontece quando a gente fica com as coisas de Deus. Ele com certeza, eu não conheço a história total de Judas, mas com certeza ele não nasceu nesse evangelho. Ele rodou pelo mundo, depois ele aceitou Jesus, conheceu Jesus de perto, andou com ele, mas ele se desviou. Aí veio aquela palavra. E quando a gente cai, quando a gente sai da presença de Deus, vem mais 7 demônios, mais poderosos que aqueles que atingiram nossa vida antes, e começam a atacar. E esses demônios vieram atacando forte. O que mais o demônio ataca, mais que o diabo ataca na nossa vida, é o nosso psicológico. É por isso que você vê tantas pessoas depressivas, com estresse, com crise de ansiedade, com crise de pânico. Tem gente que acha que isso é só uma doença.
doença, que a medicina fala que é uma doença, mas é espiritual, é castas de demônios que precisam ser expelidas na vida da pessoa. É verdade. Tudo que a gente vê é enfermidade, paralisia disso, paralisia daquilo, a maioria das coisas são tudo demônios. Estão alojados na nossa vida espiritual, mas nós não sabemos repreender, nós não sabemos intervir diante disso. Então Judas ali, tomado pelos demônios, falando na sua mente, suicidou. Depois nós vemos Jesus diante de Pilatos. E o governador perguntou: você é o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Acusado pelo chefe do sacerdote e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos perguntou: você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por causa da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro, escolhido pela multidão. Ele tinha naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Barrabás, muitas pessoas que estudam a teologia falam que era um cara que já tinha acusações de roubo, de morte, acredito que até crimes mais pesados. Era aquele cara que a polícia prende, nunca para preso por causa das leis. Mas ali ele estava preso e por causa da festa, que era costume soltar o prisioneiro, Pilatos pergunta à multidão que eles estavam se reunindo: qual desses você quer que eu solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Aí nós vemos aquele ditado que o mundo diz: a voz do povo é a voz de Deus. Esse ditado é antigo. Porque o povo estava dizendo: queremos que solte Barrabás. Aquele mesmo povo que lá atrás estava dizendo quando Jesus entrava na cidade de Jerusalém: Hosana, Hosana, exaltado seja ele nas alturas. O povo que estava adorando, dizendo que ele era o rei, o Senhor dos senhores. Ao mesmo tempo, mais à frente estavam dizendo: solte Barrabás e mate Jesus, condena-o. A voz do povo nunca será a voz de Deus. A voz do povo só será a voz de Deus se nós formos guiados por Deus. E ele dizia: quem vocês querem que eu solte? Porque ele sabia que o haviam entregado por inveja. Os sacerdotes, os líderes religiosos, os escribas. Para vocês abrirem mais a mente, naquela época, como se fossem hoje em dia, os pastores, os apóstolos, os bispos, os diáconos, os evangelistas, eles estavam dizendo para crucificar Jesus. Porque no versículo 18 diz: porque sabia, o Pilatos sabia que o haviam entregado por inveja, porque Jesus fazia mais obra que eles. Tem gente que se sente quando faz uma obra, quando alguém sai do demônio do corpo, quando uma cura acontece, quando vê alguém fazendo mais, uma pessoa humilde que tem aparência, às vezes se incomoda. E assim eles estavam incomodados, porque Jesus curava, quebrando até a tradição judaica, curava no sábado, libertava no sábado, e na tradição judaica não podia acontecer nada no sábado, não podia trabalhar, não podia fazer nada. Eles sentiam inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou essa mensagem: não se envolva com esse inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Até no sonho da mulher do governador que ia condenar Jesus à morte, Deus mostrou para ela em sonho que ele era inocente. Ela estava se sentindo incomodada, ela sentiu aquele poder. Aleluia. E ela dizia: não se envolva com ele, pois ele é sangue inocente. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão que pedisse a Barrabás e mandasse executar Jesus. Olha que interessante. Não era a multidão que estava pedindo para crucificar Jesus, mas eram os sacerdotes, os líderes religiosos, os pastores daquela época, que estavam induzindo a multidão para condenar Jesus. Eles estavam cegos, estavam conduzindo pessoas a serem cegos como eles. A multidão, aleluia, representa os crentes de banco, representa as pessoas que não são crentes, que estão lá fora. Mas os líderes religiosos, aqueles que estudavam a palavra no íntimo, nos mínimos detalhes, buscavam, e eles não estavam com a visão aberta. Era o propósito do Senhor, mas também mostra para nós o como tem líderes religiosos que não estão tendo visão espiritual aberta, porque eles estavam mandando, eles estavam dizendo a multidão a pedir para crucificar Jesus. Então perguntou o governador: qual de vocês querem que eu solte? Responderam: Barrabás. Respondeu Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo?
Quando responderam, crucifica. A condenação de crucificação era para pessoas que faziam crimes pesados naquela época. Ladrões, assaltantes, assassinos. E eles estavam pedindo para crucificar alguém que era inocente, que eles nunca viram ele cometer um crime. Por quê? Perguntou Pilatos. Que crime que ele cometeu? Mas eles gritavam ainda mais: crucificam! Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer, aleluia, água e lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Ele tirou dele a culpa quando ele lavou as mãos, com o costume da época. Quando ele lava as mãos, ele fala: a responsabilidade é da multidão, não é minha. Eu estou perguntando o que eles querem que faça. Porque naquela época a voz do povo era a voz que decidiu o que ia acontecer. Aleluia. Todo o povo respondeu: que o sangue dele cai sobre nós e todos os nossos filhos. Eles estavam falando de uma forma de zombaria, tipo dizendo que ele não tinha poder nenhum. Mas sem querer eles estavam falando que o sangue dele cai sobre ele e sobre a sua família. Isso aqui foi até uma palavra de bênção para eles, sem eles saber. Porque o sangue de Deus sobre nós e sobre a nossa família, ele traz cura, traz salvação, traz libertação, traz direção, traz forças. Então Pilatos soltou Barrabás e mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Aí a palavra de Deus nos diz que os soldados zombam de Jesus. Eles tiraram as vestes de Jesus, puseram nele no monte vermelho, colocaram uma coroa de espinhas na sua cabeça, puseram uma vara na sua mão direita e ajoelhando-se diante dele zombavam: salve, rei dos judeus! Cuspiram nele na cara, tiraram dele a vara de sua mão, batiam com ela na sua cabeça. E depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto, vestiram com suas próprias roupas e levaram para ser crucificado. Aleluias. Jesus, diante de tanta dor e sofrimento, continuou. Nós, por qualquer coisinha, nós queremos desistir e inventar desculpas. A nossa cruz não é nada comparada com a cruz de Cristo. Porque ele diz em Lucas 9:23, quem lembra da última pregação? Lucas 9:23, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus disse. Quando ele diz para carregar a nossa cruz, às vezes nós achamos a nossa cruz pesada, porque carregar a cruz tem que haver renúncia, tem que haver, aleluia, renúncia do pecado e haver renúncia do nosso tempo para passarmos tempo com Deus. E às vezes isso parece pesado, mas não é nada comparado à cruz de Cristo. Porque ele pediu para nós coisas simples, se torna pesado e difícil, porque nós somos seres humanos, então nós temos que alimentar o nosso espírito. Jesus ele foi até o fim porque ele sabia o resultado da cruz. E ele diz nessa noite: não despreze a tua cruz. Nós somos uma geração que nós amamos coisas bonitas. Nós somos uma geração que ama a coroa. Mas a coroa ela está no fim. O caminho todo é cruz. Nós amamos a coroa que ele nos prometeu, mas o caminho é cruz. Para alcançar a coroa, nós temos que carregar a nossa cruz. Aleluia. As pessoas querem a coroa no caminho todo e acham que a cruz tem que ficar só de enfeite no colar, numa blusa, Jesus vive, um leão da tribo de Judá no peito, assim desenhado na blusa. Outros dão uma cruz, a mensagem bíblica, e acham que ali Deus está se agradando. Mas o que Deus agrada é da cruz nas costas, não é tatuada, não, é a cruz carregada. Tem gente que acha que a cruz é só um símbolo de proteção, um símbolo de felicidade, que mostra que ele ama o Senhor. Mas quem ama o Senhor, ele carrega a cruz. Aleluia. E Jesus disse que quem suportar no final recebe a coroa da vida. Jesus ele é o caminho, ele é o único, não é sacerdote, não é santo, não é santa, não. Ele é o único caminho. Não tem mais sacerdote para nós, não. Não tem santa nem santo, nenhum nome, não. Buda, nada. É só o Senhor Jesus que é o caminho, a verdade, a vida. Glorificado, exaltado seja o Senhor. Em Lucas 23, no 39,
oportunidade que 2 ladrões tiveram. Eles estavam na mesma condenação de Jesus. E todos os 3 estavam faltando fôlego no pulmão por causa do peso do corpo, eles não conseguiam nem respirar direito. Mas o pouco fôlego que tinha, os 2 ladrões começou a usar o fôlego que tinha para blasfemar. Não era o rei do judeu, desce da cruz. Enquanto eles estavam ali blasfemando, zombando, no seu último suspiro, em vez de aproveitar a oportunidade, o outro falava: eu sei que tu és Deus. Eu sei que tu és inocente, você não merece essa condenação, nós merecemos porque nós pecamos. Mas salve-me, Pai. Ele falou: ainda hoje você estará comigo para isso. Aleluia. Um não soube aproveitar a oportunidade, o outro soube aproveitar os seus últimos minutos de vida. O que nós temos feito com as nossas oportunidades antes do Senhor? Temos reclamado, murmurado, ou nós temos aproveitado aqueles momentos para agradecer, para pedir forças, para continuar? Não é merecimento, é graça, o amor de Jesus é único. Eles o afligiam, cuspiam, o batiam, zombavam, davam murros, tapas. E ele, sofrendo tudo isso, ele intercedia ao Pai com perdão para nós, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Sabe o que é interessante? Eu não sei muito disso, mas falaram que no dia 31 do mês passado agora, outubro, não é isso? Foi comemorado o Dia dos Mortos. Dia 2. Eu estou falando, eu não sei, eu sei o dia 2, eu sei o dia do vivo. Eu sei o dia do vivo que mora lá no céu, que vai buscar a gente. Eu sei o dia dele, é todos os dias. Eles comemoraram o dia 2, o dia dos mortos. Você vê vídeo pra cá, vídeo pra lá, gente com caixão, gente com desenho de caveira, e fazendo danças, músicas diabólicas. Você sabe, eles que estavam atraindo para a vida deles espíritos imundos que destroem a vida deles. Eles comemoraram o dia dos mortos, mas nós não comemoramos não um dia não. Nós comemoramos todos os dias aquele que veio, que morreu, mas que ressuscitou. Ele não está morto, ele ressuscitou. Eu vou repetir, nós não comemoramos o dia dos mortos. Nós comemoramos todos os dias aquele que ressuscitou, aquele que veio para nos dar vida com força. Ele morreu como um cordeiro mudo. Isaías 53, 3 ao 7. Mas ele voltará como um leão, rugindo sobre as nações. Aquele morreu como inocente. As pessoas viram ele, eu acho que não é Deus mesmo, não, é que ele está todo oprimido, ele responde uma palavra. A palavra de Deus nos diz em Apocalipse 5, 1 ao 5, que ele voltará como um leão, rugindo sobre as nações. Ele é o único que pode abrir o livro com seus 7 selos. Ele é o único. Fique sobre os seus pés nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. O véu do templo ele foi rasgado em 2 partes. Eu vi ali uma mulher explicando que o véu do templo, pastor, era um véu grosso. Se você acomoda a nossa mão que para ela tinha que ser 2 bois, porque ela deu que ela viu, 2 bois lutando para rasgar aquele véu tão grosso que ele era. Não era fácil se rasgar. E quando Jesus morreu naquela cruz, o templo fechado, de meio-dia às 6 da tarde, o véu do templo se rasgou. Então eles puderam ver que aquele era verdadeiramente Cristo, porque como o véu vai se rasgar? Só o poder de Deus pôde rasgar aquele véu de cima a baixo que pesava. Eu vi a mulher explicando também que esse véu era tão grande, tão pesado, e aqueles tempos eram tempos considerados enormes. Para carregar ele, o olhado tinha que carregar 300 pessoas para conseguir carregar ele. E o véu se rasgou no meio de cima a baixo, para mostrar que agora não tem mais sacerdote, não tem mais. Aleluia! Aqueles que vieram de outra religião não precisam clamar a santo, não, vão clamar o santo dos santos, o rei do Senhor, o rei dos reis, Senhor dos senhores. Aleluia! Feche os seus olhos nessa noite. Comece a meditar que Jesus morreu foi por mim e por você. Nós não viemos passar mais uma noite como uma Santa Ceia comum, não. Mas que nós venhamos lembrar o sacrifício da cruz. Ele sangrou por fora, por dentro, hemorragias internas, cãibra nas mãos, ele não poderia esticar o braço, não poderia esticar as pernas no meio da cãibra. A gente quando dá uma cãibra, a gente fica doido para esticar, mas ele não poderia porque ele estava preso na cruz. O peso do seu corpo, pesando, a falta de ar nos pulmões. Chega uma hora que Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele estava sentindo a dor de todas as maneiras, física, emocional, espiritual, o seu pulmão sem ar. Quem já sofreu falta de ar aqui sabe como é que é terrível. Você pensa que você vai morrer. Quem
Já sentiu perda dos movimentos como uma vez eu sentia, foi um desespero. Eu pensei que eu ia morrer, eu comecei só a lembrar, meu Deus, eu tenho um filho para cuidar, eu tenho uma filha para cuidar, não deixa eu morrer. Minha mão começou a entortar, a minha boca também, eu estava perdendo os movimentos. Eu comecei a desesperar. Imagina o desespero de Jesus naquela cruz por mim, por você. Não deixe que o sacrifício venha separar na minha e na sua vida, não. Renuncia ao pecado, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. Aleluia. Aleluia. Senhor, agradeço a oportunidade. Que você continue com a sua mente, entendendo que você é falho pecador, que precisa